Olá, estamos caminhando aí para uma lua cheia do mês de novembro de 2024, que acontece nessa quinta-feira, dia 15 de novembro, dia da proclamação da República. Para entender essa lua cheia no signo de Touro, que nos coloca, a mesa posta, a mesa posta com todas as revelações, com todas as novidades, com todas as descobertas, para a gente ver o que vai fazer com isso. E para entender essa lua cheia, a gente precisa também repensar um pouquinho todos os fatos que vieram à tona nessa lua crescente que aconteceu lá no dia 9, no signo de Aquário, que é o signo mais coletivo do zodíaco, que fala da nossa imagem pública, da nossa interação social, de quem somos nós no social, com Saturno já em movimento direto, chamando muita atenção para a responsabilidade coletiva, com Vênus já em Capricórnio, dizendo que o assunto é sério, que os acontecimentos são muito relevantes e que vão precisar, sim, realmente de uma atitude mais pontual da justiça brasileira. Vamos colocar meio que por aqui ainda a nossa avaliação. Então a gente tem que entender, A gente teve aquele episódio no Aeroporto Internacional de Guarulhos, no desembarque do Aeroporto Internacional de Guarulhos, que já deixou a gente em estado de alerta. Opa, como assim, Um lugar que a gente presume que tem uma segurança 100%, não está acontecendo isso. As investigações estão acontecendo, a gente está esperando aí algumas respostas com relação a isso, mas nós já temos uma realidade para colocar na nossa mesa de acontecimentos no coletivo que impactam na nossa vida pessoal, que é a questão dos grupos, das organizações criminosas, assim atuando à luz do dia, na cara de todo mundo, na frente de todo mundo, sem que a gente se sinta que está garantido, minimamente garantidos. Aí teve episódio lá também do estádio do Atlético Mineiro, na final da Copa Brasil, com os dois grandes clubes de futebol, que é o Atlético e o Flamengo, e a gente viu também aquele grau de violência acontecendo ali no final da partida, Que também é outra coisa que a gente se pergunta, mas como que as pessoas entraram com aqueles artefatos dentro do estádio onde tem milhares de pessoas, E ali um núcleo esportivo e também os profissionais da área de imprensa no meio, no centro do negócio. Olha o grau da vulnerabilidade. E isso já também chamou bastante a nossa atenção. Mas teve alguns fatos ainda que passaram despercebidos. Mas antes de chegar a eles, porque são tantos os acontecimentos, afinal de contas, uma lua crescente em Aquário é assim, É cheio de acontecimentos muito rápidos que vão acontecendo e a gente vai tendo até que selecionar o que é que a gente vai trazer como aprendizado, o que é que nos impacta diretamente e o que é que a gente não pode fazer nada. Mas eu acho que serve pelo menos de curiosidade, mas eu já vou falar sobre eles. Antes mesmo, preciso dizer que essa alunação extremamente tensa com Plutão e Marte em oposição no céu, trazendo episódios de extrema violência, acabou culminando aí também com um episódio em frente lá ao Ministério da Justiça, na capital federal, onde um indivíduo com artefatos feitos, inclusive, artesanalmente, provocou uma tensão que reverberou aqui para o país todo, Quem ontem e esses dias não ficou pensando sobre isso? E o que é isso? Então, algumas coisas a gente já sabe, É uma pessoa movida por um ideal político, de um grupo político, que não aceita a derrota, que não aceita que estava transitando por caminhos obscuros e que leva a uma situação como essa, que assim, aumenta ainda mais o nosso grau de insegurança e coloca também as instituições aí meio que contra a parede, Como assim, A gente precisa de garantias institucionais que garantam a nossa vida, o nosso ir e vir. A gente está achando, a gente está acreditando que as instituições estão funcionando, Mas essa lua crescente em Aquário nos mostrou que ainda existe muita fragilidade nisso, né? A justiça cada vez ela é mais longa, ela é mais elástica, ela se mostra em 2 pesos e 2 medidas, ela é muito rápida
justa, inclusive com as pessoas menos favorecidas, e muito elástica com aqueles que ainda representam algum tipo de poder, né? Ainda que seja um podre poder, né? Então aí a gente vê essas pessoas que já deveriam estar presas e cumprindo, né, sentenças aí, porque são pessoas cuja a própria energia se torna perigosa para a sociedade, circulando livremente, né, e um deles ainda com o microfone na mão. Ah, peraí, né? Peraí, aí acontece esse episódio aí lamentável que inclusive vitimou, né, o indivíduo, né? O indivíduo perdeu a vida nisso. Então aí nós temos assim o extremismo político no país, né, que é uma coisa que, nossa, é extremamente já antiquada, porque nós temos Plutão entrando no signo de Aquário, né, carregando consigo, nos aspectos que ele fizer com Júpiter, a bandeira da justiça social, transformando muita coisa, e muita gente não acordou para esse novo tempo, muita gente ainda não acordou, está apegado a velhos valores, a velhas estruturas, e isso está prejudicando o quê? A saúde mental. A saúde mental de muita gente está sendo prejudicada, né? Até mesmo pelo tempo que se passa nas redes sociais. Saturno em movimento direto nos lembra que tempo é uma coisa muito preciosa. E onde é que você está gastando o seu tempo? Onde é que você está colocando o seu tempo? Onde você está colocando o seu tempo? Ele é gratificante, ele te traz um retorno gratificante, né, que alimenta aí os seus ideais de segurança emocional, de segurança física. Reflita sobre isso, né? Eu acho que a gente tem que usar as redes sociais também com muita responsabilidade. Como você também se posiciona nas redes sociais, com o máximo de clareza, com responsabilidade, né? Não é legal ficar alimentando o ódio, ainda que seja para um opositor, né? Para alguém com a gente não compartilha daquelas ideias, né? Daquele formato antiquado, né? De conduzir as questões de interesse coletivo, né? Que pega todos nós. Então agora eu vou falar um pouquinho para vocês de alguns assuntos aí dessa lua crescente em Aquário, que passaram meio despercebidos aí, né? Sem muita relevância na mídia, mas também porque são tantas as coisas, né? Então a gente percebe o seguinte, que nós estamos vivendo numa insegurança, né? Que nós acreditamos que temos uma segurança, mas só que não, né? Esses episódios nos mostram isso, né? Que a gente precisa de uma justiça mais pontual, uma justiça que trabalhe também de forma preventiva, né? Que evite que essas coisas aconteçam, pelo menos tentem evitar que essas coisas aconteçam, porque, né, não dá mais pra gente ficar se deparando com isso. E olha, eu vou falar uma coisa pra vocês, grana, dinheiro não falta, e eu vou falar pra vocês por quê. Vocês sabem que aqui em São Paulo, enquanto acontecia tudo isso, né, os vereadores de São Paulo aumentaram o salário deles, e a partir de 2025, eles vão receber um salário muito maior do que eles recebiam agora, né? Me parece que vai de 18 mil reais para 24 mil reais, coisa desse tipo. Então você faz suas contas, são 55 vereadores aqui em São Paulo, né? Passa de 18 para cerca de 24 mil, um aumento de 37%. Então, assim, dinheiro nesse país não falta, né? O questionamento é como se usa, qual é a responsabilidade que se tem com esse dinheiro. Eu estava vendo uns cortes aí da sessão que conduziu, né, a aprovação desse aumento dos salários dos vereadores aqui em São Paulo, e o fato me chamou a atenção porque uma vereadora do PSOL foi lá e votou contra. E aí, quando ela desce uma voz, né, de um parlamentar, de um vereador, que não dá muito nem para saber quem é, fala assim, olha, senhor diretor lá da mesa, né, da Câmara, quem não votar a favor pode não receber o salário, né? Podia ser assim, e dar uma risadinha irônica. O que eu achei extremamente deselegante, né? E assim, é uma superficialidade no trato com o dinheiro público. Olha, um vereador ganhar 26 mil reais, eu acho que é um valor muito considerável para os dias de hoje, né? Em que o presidente Lula está lá sendo pressionado para cortar gastos e querem que corte das pessoas mais necessitadas, que se utilizam dos programas sociais, que nada mais é
que uma distribuição da renda do país. E aí a gente vê que cargo público também se tornou uma boa fonte de renda. Por quê? Além dos salários, eles também têm verba de gabinete, uma série de coisas que eu não vou nem entrar em detalhe aqui, né? Então, mas assim, a gente precisa ter esse entendimento, né, que dinheiro público é dinheiro nosso e assim, tem que ter respeito no tratamento com relação a isso e tem que ser discutido também, inclusive discutido com a sociedade, né, porque assim, você assume um cargo público e aí, com salários assim, representativos para a média salarial do brasileiro, e isso se torna uma profissão, né? Uma coisa que deveria ser aí voluntária, que deveria ser uma coisa assim de prestação de serviços à comunidade, ainda que remunerado. A gente vê acontecer com os salários desses parlamentares a mesma coisa que a gente vê acontecer com o IPTU, né? Começou pequenininho, era só uma taxinha de zeladoria e agora, nossa, pesa muito, né, no bolso e nos gastos, né, de quem ainda tem uma propriedade e precisa zelar por essa propriedade. Então esse é um dos fatos que eu acho que chamou muito a atenção. A questão da jornada 6x1, né, que invadiu as redes sociais com as pessoas se manifestando, e eu achei isso bacana pra caramba, porque isso é muito aquário, né? É muito aquário, é todo mundo se posicionando aí. É uma coisa que eu acho que assim, eu não deveria nem ter existido lá atrás com o Temer. Eu já fui contra lá atrás. E eu não preciso viver isso, um trabalho de escala 6x1, para saber que isso, sabe, é uma coisa que nem poderia ter existido, porque é humanamente impossível você encarar uma jornada de 6 dias e descansar um dia, porque é impossível isso, porque nos dias seguintes tem que trabalhar de novo mais 6 dias. E a abolição da escravidão agora vem travestida de modernidade, né, com outras palavras e tudo. Então assim, mas eu acho muito bacana que as pessoas estejam aí, né, nas redes sociais, inundaram as redes sociais. E por que eu estou usando o termo inundar? Porque nós estamos indo para uma lua cheia, né? E lua cheia é isso, é inundação, mexe com as marés, com as nossas emoções, e é onde tudo transborda. E eu achei muito legal isso, porque é assim mesmo, né? A gente tem mesmo que se posicionar. Parabéns a todo mundo que se posicionou, inclusive aquelas pessoas que nem vivem isso, nem precisaram viver esse tipo de jornada exaustiva. Porque, gente, vamos combinar, né? Que nós somos todos seres humanos e as nossas necessidades são iguais. Todo mundo precisa ter direito ao descanso, ao lazer, né? Para colocar sua saúde mental em dia, para não ficar abalado mentalmente, né? E fazer essas coisas aí que determinados transtornados vão fazendo por aí, assim, na frente de todo mundo. E ali, né, na capital federal, né, frente do Supremo, né, diante da estátua da Justiça. É uma coisa, eu vou te falar, né. Bom, essa é uma coisa. Agora tem uma outra coisa que eu queria comentar com vocês, que essa então foi menos falado ainda. Tá? Menos falado ainda, mas eu acho que vale a gente pontuar isso para depois, sim, aí a gente entender essa lua cheia. Houve relatos aqui em São Paulo, em cidades do interior de São Paulo e também de Minas Gerais, no dia 9, o dia que se formou a lua crescente no signo de Aquário, de um ligeiro tremor muito rápido de terra. Assim, então várias pessoas relataram, porque agora tem sites para você relatar, né? O sentiu aí? Então que você vai relatando. E houve uma série de relatos numa grande extensão, imagina, de São Paulo a Minas Gerais, relatos de pessoas que sentiram aí um ligeiro tremor. Aí foram estudar, né, os sismólogos foram estudar e não viram nenhum abalo sísmico, então descartaram a possibilidade de abalo sísmico, mas aí resolveram não ficar só nisso e foram estudar assim outras coisas que poderiam acontecer que gerariam um tremor assim muito rápido, mas que aconteceriam. Então aí eles acabaram colocando e trabalhando na possibilidade, né, de tremor por passagem de objetos ou aeronaves supersônicas, né, que passam numa velocidade tão grande que elas ultrapassam a barreira do som e provocam, né, esses tremores assim rápidos e abalam, né, mas são tremores que não chegam a causar prejuízos. Agora, o interessante disso é que nós estamos falando de objetos ou aeronaves
que transitam em velocidades assim incríveis, né? Por isso são chamados supersônicos. O Brasil tem avião supersônico, inclusive um foi comprado e chegou no Brasil agora recentemente, em setembro de 2024, né? E o presidente Lula também inaugurou uma fábrica, né, de aviões e equipamentos supersônicos aqui no Brasil, onde numa parceria com uma empresa da Noruega, onde essas peças, né, vão ser terminadas aqui no Brasil. Mas o fato é que em setembro chegou um avião supersônico. Aí foram perguntar, né, para a aeronáutica, a imprensa, né, ao saber disso, que existe essa possibilidade de ser a passagem de um avião ou objeto supersônico, foi perguntar para a FAB, né, que é a Aeronáutica Brasileira. E aí eles falaram que não tem registro nenhum de passagem de algum tipo de aeronave com esse perfil sobre o céu do Brasil naquele horário, naquela data. E ficou por isso mesmo, né? Então, assim, se ninguém foi dar uma voltinha de supersônico, ainda esse que chegou novinho, que objeto passou por lá, né? Numa velocidade tão extrema? Eu acho que é uma coisa que deveria ser mais bem investigada, deveria ir mais a fundo, afinal estamos, né, numa temporada escorpiana com Sol e Lua no signo de Escorpião, que fala muito de trabalho investigativo, fala de investigar, né, os acontecimentos, ir mais fundo, descobrir aquilo que ainda não se sabe, né? Então espero aí realmente que os sismólogos, né, e a própria aeronáutica passe a fazer uma investigação mais aprofundada aí para saber, afinal de contas, o que é que passou aqui que provocou aí esse tremor de terra. Bom, gente, para a gente, né, poder entender tudo isso, a gente tem sempre que olhar um pouquinho para os planetas lentos. Então, essa movimentação de Plutão no signo de Aquário, ela é muito representativa, né? Porque ele já está agindo aí no signo de Aquário. Eu acho que até esse mistério estabelecido aí sobre esse objeto supersônico aí já é, sabe, uma coisa de Aquário, Plutão em Aquário dizendo, e aí, vocês não vão investigar, vocês não vão buscar essas informações? E então, eu acho que também na nossa vida pessoal é o momento da gente pensar com muita responsabilidade e clareza, né, sobre todos os episódios que estão acontecendo dentro desse período aí, para poder ressignificar, né? Porque nós estamos falando muito com essa palavra ressignificar quando a gente está numa temporada escorpiana, que acontece todo ano. O problema é que esse ano a gente tem movimentações muito intensas. Saturno direto, Vênus ali no signo de Capricórnio, Plutão entrando no signo de Aquário. Então são, sim, movimentações planetárias aí intensas, né, que mudam muito o inconsciente coletivo. Porque quando a gente estuda esses planetas, a gente estuda também, a gente tenta entender o que é que está permeando o inconsciente coletivo. E por que isso? Porque quando a gente também tem uma alunação ali em Aquário, isso se torna muito relevante, porque o que acontece na nossa vida social e coletiva impacta muito diretamente na nossa vida pessoal e também nas nossas decisões, né? Por isso que é bom a gente entender um pouquinho do movimento presente. Olha, gente, eu não estou aqui para ensinar gente grande a andar, tá? Eu tô aqui só para transmitir os meus conhecimentos de astrologia, que eu acho que é uma ferramenta bacana, legal, importante, reveladora, que nos ajuda a entender o momento presente e o que é que a gente tem que cobrar, exigir, fazer, modificar ou ressignificar, como é o caso agora, para a gente poder ter uma vida minimamente, né, segura, tranquila, sem grandes sobressaltos, que são coisas que essa lua cheia em Touro vai trazer para a nossa vida, né? Mas para falar dela, eu acho que eu vou preferir gravar no próximo vídeo, né? Porque agora eu preciso respirar um pouco. Então, eu vou lá respirar um pouquinho e depois eu volto com a lua cheia no signo de Touro, tá? Isso aí é pra gente ir refletindo juntos sobre tudo isso que está acontecendo. Inclusive, se você quiser colocar a sua opinião aí nos comentários, bacana, viu? Vou gostar. Pode ter certeza que eu leio, viu? Um beijo para você e obrigada por me acompanhar até aqui.